do mapa do tesouro, que era do oeste ao litoral de Santa Catarina, e São Paulo. Essas serão as minhas questões. Então, eu nasci na reserva indígena, porque lá eu tinha uma amiguinha que era caigangue. Meus pais, eles tinham uma relação muito grande com os indígenas. Éramos vizinhos. E ela falava em polonês e eu em caigangue. E a gente já era bilíngue. Aí, eu estudei numa escola multisseriada. O que é multisseriada? É onde tem todo mundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Gente pequenininha, gente grande, lá estudando, né? E lá mesmo na linha Lachesky. Aí me mudei fiz uma prova. Aquela menina que falava caigangue vai para o colégio Atalaia. Atalaia era um colégio 2 pisos, ainda tem lá em Planalto, se alguém for para visitar a Ametista, que é próximo da Ametista, uma cidade turística por causa da Ametista. Então, a Atalaia é um colégio onde estudei, fiz lá o meu 6º ano, saí do 4º para o 6º. Imagina como as dificuldades que eu tive. Mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre acreditei no estudo. Aí, mudamos para Santa Catarina. Meus pais venderam a propriedade. Eu terminei o ensino médio lá e mudei para Santa Catarina. Em Santa Catarina, o Samuel nasceu, em 2006, em Chapecó. Mas ele preferia jogar futebol. Ele queria ser jogador de futebol. Ele queria um time. E a Chapecoense estava no auge. E ele fazia parte do time da Chapecoense. Fazia parte do time internacional lá do Genon. E queria ser jogador de futebol. Mas a natação, ela veio como plano B. Por quê? Bronquite, alergia, doenças. Ele usava bombinha. Com 6 anos, ele desmaiava por falta de ar. Desmaiava. E a técnica, um dia disse, esse menino não vai nadar? Eu quero ele só na natação. Se defina. E ela não queria liberar ele para outras atividades, porque ela viu um potencial. Mas mãe é mãe, né? Quer que o filho seja feliz. Jogar futebol seria uma boa. Aí ele optou, teve um campeonato, tem que contar uma historinha aí de futebol. Teve um campeonato de futebol, acho que era promovido lá numa comunidade onde as crianças participavam. E ele foi jogar. Mas ele saiu de lá depenado, perdido, com hematomas, chorou, e eu encostei o carro e disse, então, você prefere um esporte individual ou coletivo? Mãe, eu vou nadar. Pronto, então não se fala mais em jogar futebol, porque aquilo era desgastante. Então ele optou por treinar. Em 15 dias ele treinou e se tornou campeão sul-brasileiro. A piscina onde ele treinava era pequenininha, 20 metros. Competir num campeonato sul-brasileiro, na idade dele, que ele tinha 8 anos, era pegar os times maiores de Porto Alegre, Curitiba, e ele enfrentou e foi campeão nos 50 metros. E a escola lá, a PAN, fez uma reportagem, porque, imagina, temos um campeão dos 50 peito. Foi, assim, muito importante esse impulso. Aí ele marcava por onde ele passava nas competições. Esses sinaizinhos, não reflete, esses sinaizinhos em azul são os traços que ele definia, onde ele visitou. Lá no oeste, da casa do vovô, casa dos avós, na infância, daí tem Chapecó, no Rio Oeste, aí vai até Florianópolis. Todas as competições, elas aconteciam em Florianópolis, as principais. E ele foi octacampeão nos 50 peitos, 100 peito. 8 vezes campeão, né? Estadual. Chegou aos 12 anos, Santa Catarina ficou pequena. E agora? Vamos para São Paulo.
Em São Paulo é que houve assim uma mudança para ele, muitas coisas. Para resumir tudo, eu vou só colocar aqui o principal, porque em outros momentos a gente vai ter essa oportunidade para falar de como tudo aconteceu. Ele treina de domingo a domingo, não que o time exige, ele faz porque ele quer superar, ele quer consertar aquele erro, e cada crescidinha de músculo é um novo acerto. E nadar peito é complexo, não sei se vocês têm noção, mas o peito, ele é um nado diferenciado. É como se você escrevesse o 8 com a mão e fizesse o círculo com o pé ao mesmo tempo. Porque pernas é um movimento diferente dos braços, né? Mas ele superou e foi, e cada medalha, aquele som que vocês ouviram, é o som que a gente colocou as medalhas na parede, e quando dava vento, sacudia. E o som das medalhas, cada medalha conquistada, era um passo que ele sentia que poderia avançar. Aí, a equipe técnica sempre acompanhando, né? Como esse menino está crescendo? Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico. Então tem que estar tudo ajustado, E a alimentação, que é a parte principal. E por que falar da alimentação do atleta? Porque os suplementos, a maioria deles, é a base do soro de leite. Então, se o leite é de boa qualidade, o soro também é, né? E aí, tudo lá, se você for olhar, soro de leite. Mas o Samuel, quando na infância, eu tive muita dificuldade com a alimentação dele. Como qualquer criança, gosta de outras coisas mais coloridas, né? E ele se disciplinou que, se ele for acreditar no alimento, ele vai melhorar. E realmente foi. Ele entende, ele foi se buscando o autoconhecimento, e ele entende sobre carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, quanto tempo dura aquela composição que ele toma antes do treino, antes da competição. Ele tem um metabolismo rápido. Quanto tempo dura no corpo? Será que ele consegue fazer os 200 metros com um tempo menor que esse? Às vezes não dá, né? Mas é uma possibilidade, assim, que ele tem, e que, se der problema lá, também já deu problema na internet, nos equipamentos. Então, aquele suplemento tem que ser renovado. E quanto? Então, isso gera, assim, uma situação nele que ele precisa ter autodomínio. Com licença, eu só vou tomar um pouquinho de água. Ele tem que ter o autodomínio para gerar essas questões de disciplina, de autoconfiança. E é difícil, assim, acompanhar faculdade, viagens. Tem que querer, certo? E ele quer. E ele gosta disso. Ele se projeta no financeiro, na parte econômica. Esse dinheiro eu posso comprar isso, com esse dinheiro eu posso comprar aquilo. Tanto é que hoje esse apartamento de São Paulo é dele. Ele se projetou, dele da Caixa, né? Mas ele se projetou e vai ter essa confiança através dos resultados para buscar mais uma medalha, porque a universidade também propõe
jogos universitários. Então, no momento que desperta o atleta, ele encontra caminho, mas precisa ter um caminho que alguém pudesse o levar, que alguém pudesse o despertar para isso. Esse é o som das medalhas que vocês ouviram no começo, que o vento, quando balançava lá na nossa porta, fazia esse barulho, certo? E foram 5 anos que ele conquistou essas medalhas, e ele sabe de uma por uma quanto ele ralou, quanto ele buscou, quanta satisfação deu, porque o esporte, ele é isso. A criança desperta e vai. O pai, a mãe, só observa. Não, esse menino vai ser bom em tal esporte, mas tem que fazer a diferença. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, é ajudar pais de atletas ou crianças que queiram ir mais longe. Porque é um caminho, o esporte é um caminho aonde pode despertar. Meu filho está fazendo farmácia, ele vai ser nadador? Talvez ele continue orientando, mas eu vou orientar, porque é essa a minha função. Eu tenho uma experiência e quero orientar os pais que desejam que o filho seja um campeão, que sonhe e realize que a conquista é certa. Isso é verdade. Se você sonha, você realiza, a conquista vem. Talvez não naquele nível que você imaginava, mas ela vem. Então, o nosso trabalho, meu trabalho, é orientar pais, mães, dar aquele suporte para que eles possam também criar um campeão. Também ter um filho que tenha um futuro melhor. Não só o filho, mas é o Brasil, é o mundo esperando por esses campeões. Um pouquinho de um vídeo aí para vocês, onde fala, a fala é de uma pessoa que entende de natação, que ele é um repórter, jornalista, chama Alexandre Tossiati, e ele narrou uma parte de um campeonato. A gente pegou um pedacinho porque ele é a voz da natação. Eu planejo um posto de 3 quartos de água. Os modos da revolução de sobrevivência. Você está vendo aí, ó. É aqui, ó. É o Samuel Jorge Malincheski, atleta do Corinthians. O peito muda a prova por completo. Virada dos 300 metros. Passou na frente, é o Samuel, hein? 3, 35, 32. É ele aí, ó. E aí tem o final de prova. Agora a segunda onda que tem a galera que nada fundo que vai atacar. Olha o peito como afetou o Pedro Peixoto lá, líder em grande parte da prova, ficou para trás. Samuel mantém a liderança. Então é isso, gente. Um pouquinho da nossa história. Um pouquinho da nossa história para vocês. Certo? E pretendo terminar um livro e atender pais, não só pais de atletas normais, mas os para-atletas, eles têm um futuro brilhante. A gente tem possibilidade de encaminhar. Depende do pai auxiliar, porque a criança, ela não tem condições de determinar, eu quero ir para São Paulo, ou eu quero ir para um time que me possa levantar. A criança vai dizer, eu quero nadar, eu quero jogar futebol, eu quero jogar basquete, eu quero treinar ping-pong.
Mas o pai, ele tem que perceber essa criança crescendo, essa criança desenvolvendo o potencial. E é isso, gente. O livro vai sair, ele está no forno ainda, e os nossos contatos para quem precisar e tiver interesse, a gente pode orientar, pode encaminhar. Tenho muitos parceiros que me auxiliam na hora que eu tenho dúvidas. E é isso, gente. Olha aí. E esse é o campeão. Esse é o atleta. Esse é o narrador do Corinthians maravilhoso. Ele chegou onde ele chegou porque a mãe dele foi a luz, guiou esse menino, né? Como a frase do colega ali. Quando ela disse para nós que ela estava grávida, foi a melhor coisa, a melhor notícia que a gente recebeu. E tanto que o livro dela, eu tenho certeza que o título vai comover, né? Porque eu sempre digo para a Cláudia, Samuel é uma bênção de Deus para ela e para a família. Eu engravidei com 44 anos. 44. E sou a irmã mais velha e o Roberto é um dos meus irmãos. Qual é o próximo passo? O próximo passo está vindo um contrato que eu acredito que em agosto ele vai para os Estados Unidos cumprir a sua bolsa de estudo como um sonho. Ele está fazendo faculdade, mas lá ele vai fazer mais uma e está vindo o contrato. Eu acredito. Só falta alguns detalhes. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Samuel. Samuel também veio rapidinho. Fizemos ele vir.